simples ou extremamente complexo, depende de como você percebe a coisa toda. Porque quando a gente olha para a nossa própria vida, a minha, a sua, do seu vizinho, dos seus parentes, dos seus amigos, todos nós estamos buscando conquistar certas coisas, não é verdade? Um quer conquistar um grande amor na vida, outro quer conquistar uma casa própria, outro quer conquistar um carro do ano, outro quer um celular novo, outro quer roupas novas, outro quer emagrecer, outro quer, sei lá, cada um tem o seu objetivo. Agora, é muito, muito, muito interessante que quando a gente pensa em todos esses objetivos, por que que você quer a casa? Por que que você quer a viagem? Por que que você quer aquele romance, aquela pessoa? No fundo, no fundo, no fundo, a resposta que vem imediatamente a essa é isso. Eu quero isso para ser feliz. Eu quero tal coisa para alcançar a felicidade. Eu quero vivenciar tal experiência porque eu quero ser feliz. Então, não é exagero nenhum dizer que a felicidade dá sentido para todas essas coisas e está por trás disso tudo também. Agora, eu preciso dizer para vocês o seguinte, já no começo daqui da nossa conversa, o dinheiro, o sucesso, o amor, o romance, as viagens, essas coisas parecem um pouco clichê o que eu vou falar, mas calma, eu vou explicar. Não são os geradores da felicidade. Eu sei que a gente já tem essa frase pronta, dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Tem as piadinhas assim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o contrário, é a felicidade que traz essas coisas. Pegamos o dinheiro como exemplo, o dinheiro não traz felicidade. É a felicidade que traz o dinheiro, porque quando a gente pega experiências como essa, dinheiro, por exemplo, pessoas que ganharam na loteria, elas tinham um nível X de felicidade, que a gente poderia quantificar em números, sei lá, nível 15 de felicidade. Ganhou na loteria, opa, ficou rico, aí a felicidade foi de 15 foi para 90. Mas após alguns dias, os estudiosos perceberam o seguinte, que aquela euforia inicial, oh, que felicidade, aquilo vai caindo, caindo, e em pouco tempo, embora a pessoa tenha aquela quantidade muito grande de dinheiro, etc., etc., o nível de felicidade dela voltou a 15. Então, aquela quantidade de dinheiro inesperada, ganhou na loteria, deu um pico de euforia, mas a felicidade dela, passado um tempo, voltou. Isso se aplica com tudo. Relacionamento, muito mais, né? Primeira vez que você vê aquela paixão da sua vida, o coração até bate mais forte, você parece que vai sair o coração pela boca, você fica todo, né? Aí depois que você conviveu com a pessoa, não tô sendo aqui, como é que fala, pessimista, mas depois de um tempo aquela euforia já não existe mais, aquele seu nível de euforia, primeiro contato com a pessoa, depois de alguns anos de casado, você já está, o seu nível de felicidade é o mesmo. Aquilo que você achava que seria a razão da sua felicidade, você percebe que não é bem assim. Quer dizer, a felicidade é uma coisa que está dentro de você e que sim, nós podemos ter oscilações, picos de euforia por causa de eventos externos, mas a coisa é mais profunda do que parece. E não é tão simplória assim, né? Então para ser feliz, eu ganho na loteria, arrumo um amor, faço uma viagem, pronto, resolvi o meu problema e agora sou uma pessoa feliz. Não é bem assim. Agora o contrário é verdadeiro. A felicidade traz todas essas coisas. Se o dinheiro não traz felicidade, se o amor não traz felicidade, se X coisa não traz felicidade, uma pessoa feliz, ela pode conquistar com mais facilidade todas essas coisas. Eu posso provar isso para você. Por quê? Porque você vê, uma pessoa que está bem, ela faz boas escolhas. E o que é a nossa vida, se não a consequência das escolhas que nós fazemos dia após dia? Pensa na sua vida. A situação que você está hoje, o que você está vivendo, o que você está passando, os enroscos que você arrumou, os problemas que você está enfrentando. Todas essas coisas que você está vivendo, é ou não é verdade? É fruto de decisões que você tomou lá atrás. E hoje você está colhendo as consequências.
Então, o que você precisa entender é, quando a pessoa está feliz, quando ela está bem, ela faz escolhas melhores. Quem decide bem, vive bem. Agora, uma pessoa infeliz, triste, preocupada, aborrecida, chateada, ela faz más escolhas. Por isso que tem aquele ditado que diz assim, que desgraça nunca vem sozinho, né? Faz sentido esse ditado popular. Por que desgraça nunca vem sozinho? Porque você está vivendo uma situação ruim, você começa a ter aqueles picos de infelicidade e as suas escolhas começam a ser escolhas piores. Então nós temos que abordar esse assunto da felicidade, como disse no começo, né, pode ser um assunto muito simples ou muito complexo, depende da ótica, da perspectiva que você adota nesse assunto, e acho que é um tema muito importante, inclusive até a psicologia. Agora a psicologia mais, eu não sei se posso usar esse termo, mais moderna, está olhando para a felicidade, porque até então, assim como na medicina, né? Medicina ocidental, obviamente, medicina oriental é outra história, mas na medicina oriental, até então, falava-se o seguinte, medicina, o médico serve para tratar doença. O foco da medicina é a doença, é curar a doença. E a psicologia ocidental também, com essa mesma raiz médica, foi pelo mesmo caminho. Então, até há pouco tempo atrás, o psicólogo ou a psicologia era para tratar dos problemas mentais. Agora, com a modernidade, surgem novas escolas, novas correntes. Um exemplo delas é a psicologia positiva, que procura, não, antes de ficar só preocupado com o problema, com a doença, com os distúrbios, com as disfunções, vamos olhar para o lado bom da coisa, quais são as causas da felicidade, por exemplo. Inclusive existe uma médica não, perdão, uma psicóloga, professora, doutora psicóloga americana, a doutora Sonja, ela é bem conhecida no meio da escola da psicologia positiva. Ela fez uma pesquisa, né, bastante interessante. Eu tenho aqui os dados na minha mão. Ela fez uma pesquisa sobre os geradores da felicidade. E eu queria compartilhar, são 3 grupos. Olha que coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, olha, 40% dos geradores da felicidade, ou seja, aquilo que vai trazer felicidade para a nossa vida. 40% do responsável pela nossa felicidade, ela chama de condições pré-estabelecidas. E como o próprio nome está dizendo, pré-estabelecido, você não pode fazer nada por isso. É a sua genética, é a sua raiz familiar, quando você era bebê, por exemplo. Quer dizer, se você sofreu um trauma, ou se você foi acolhido com amor, isso vai causar um impacto na sua felicidade completamente diferente. Então, essas condições pré-estabelecidas, ou a sua própria genética que vai estruturar como você vai construir a sua estrutura cerebral e dar respostas para o mundo, exemplo, então tudo isso é 40% responsável pelos fatores que geram a sua felicidade. E diz a doutora Sonja, com isso você não pode fazer nada. Aí ela coloca na pesquisa dela, ela descobriu 12%, ela chama de condições de vida. Que é o que eu falei agora há pouco. Então o sujeito ganhou na loteria, ou o sujeito foi à falência, ou nasceu o filho da pessoa, ou ela está enfrentando o luto, a morte de um ente querido, ou ela está encontrando um grande amor, ou ela está enfrentando um divórcio. Estas são as condições de vida, são as oscilações da vida, eu preferiria chamar assim, as oscilações da vida. Nesse segundo grupo, esses fatores, quer positivos, quer negativos, são apenas 12% responsáveis para mais ou para menos do nosso índice de felicidade, que é muito pouco. Comparado com as condições pré-estabelecidas, 40%, há uma diferença grande. Mas olha que interessante, aqui está o pulo do gato.
O número maior, o terceiro grupo, 48%, é o maior dos três, 48% das condições, dos fatores que geram a sua felicidade, a doutora Sonja vai chamar de senso de propósito. Senso de propósito é quando você vive, acorda de manhã, por exemplo, sabe o motivo de você estar acordando, você faz aquilo por um propósito, tem uma boa intenção de fazer isso, você compreende os seus motivos, você sabe do seu valor naquela comunidade, naquele grupo, naquela situação, e você faz aquilo porque aquilo é uma contribuição sua para com o mundo, sua para com as pessoas, etc, etc. Agora, é muito interessante a gente pegar esses números, eu sei que uma palestra assim não é muito interessante ficar preso a estatísticas nem nada, mas olha que dedução interessantíssima. 40% das condições pré-estabelecidas, esquece, a gente não pode fazer nada contra isso, isso já foi, isso é passado. Agora, 12% dessas oscilações, das situações da vida, versus 48% do senso de propósito. Obviamente, vale muito mais a pena investir num senso de propósito para manifestarmos a felicidade na nossa vida do que qualquer coisa. Mas o que a gente percebe? A mídia, o marketing, a televisão, a propaganda, a publicidade diz para você, e muita gente acredita, que a felicidade está nesses 12%, nessas oscilações, nessas condições de vida. Então, se você tiver esse celular novo, você vai ser muito feliz. Se você comprar esse carro novo, tudo vai mudar na sua vida. Se você morar na casa tal, se você adquirir a roupa tal, o tênis tal, sei lá, for para o lugar tal, a sua vida vai ser pura felicidade. Então, nós percebemos que somos condicionados a dar muita força para esses geradores, abre aspas, de felicidade, que no fundo, não são tão responsáveis assim pela nossa felicidade como um todo. E aquilo que realmente tornaria você uma pessoa de bem, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que acorda pela manhã contente, de bem com a vida, sabe por que está ali, tem um porquê dela fazer as coisas que ela está disposta a fazer, ela acredita nos ideais dela, isso é muito, muito, muito pouco valorizado. A grande verdade é o seguinte, pessoal, é que em matéria de felicidade, é um grande mistério. A doutora Sonja fez um trabalho brilhante, é uma tentativa, né? Claro, isso não é um estudo conclusivo, mas se nós ficarmos nos perguntando o que gera a felicidade em si, isso passa pela nossa subjetividade, pelo nosso crivo individual, e realmente é muito difícil chegar a uma conclusão. Eu me lembro de um rapaz, que eu atendi há muitos anos atrás, e inclusive, ele era terapeuta também, ele trabalhava com ecoterapia, terapia com deficientes que faziam uso de cavalos para desenvolver a coordenação motor e tudo mais, isso se chama ecoterapia. E numa dada situação, o cavalo deu um coice e ele perdeu a visão, os dois olhos. E foi um trabalho o qual eu acompanhei com muito carinho, mas o que eu percebi, essa pessoa não deixou de ser feliz, ele até era invejável os níveis de felicidade que ele conseguia manifestar na vida dele, apesar de ter passado por uma situação que para muitos seria o fim, perder a vista, trabalhando. E olha que interessante, por outro lado, eu me recordo com muita nitidez de uma senhora que atendia certa vez, e a vida dela era o filho dela, e fazia tudo para o filho, e se dedicava para o filho, e o filho dela era a razão da vida dela e tudo mais, ia estudar o filho estudou, cresceu forte, tudo mais, se formou na faculdade, conquistou a independência, casou e comprou uma bela casa, um bom emprego, tal, foi fazer a vida dele.
e ela caiu nos níveis de felicidade dela. Tudo que ela queria, né, a felicidade do filho, a realização do filho, o filho conquista isso, e aí ela desce ladeira abaixo, como diz aqui na minha terra, o seu nível de felicidade. Fica infeliz, né, por ter causado esse rompimento. Então, é muito complicado nós determinarmos o que realmente traz para uma pessoa os seus níveis de felicidade para mais ou para menos. Mas uma pergunta vai ajudar você nesse caminho, vai te dar um norte. Se por acaso você estiver anotando, anote aí. O que eu faço com aquilo que fizeram de mim, ou que fizeram comigo, ou que fizeram para mim, como você preferir. O que é que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Tem um autor que eu acho realmente fenomenal, Viktor Franklin. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar de Viktor Franklin, possivelmente. Ele era um psiquiatra, ele foi, por ser judeu, ele passou por todos os horrores da época do nazismo, a família dele também. Olha a situação dele, né? A esposa dele, a esposa do Viktor Franklin, foi obrigada a abortar, foram para o campo de concentração. No campo de concentração, ele perdeu a esposa, ele perdeu a mãe, ele ficava preso numa, como que se chama, numa solitária, num cubículo. E nesse cubículo, ele formulou muitas das teorias psiquiátricas dele, inclusive relacionadas com a felicidade. Tem um livro bem conhecido de Viktor Franklin, Em Busca de um Sentido, ou Em Busca de Sentido, dependendo da tradução. E ele dizia o seguinte: podem me tirar tudo, podem tirar a minha família, podem tirar o meu filho, podem matar os meus entes queridos, podem tirar a minha liberdade, podem tirar a minha casa, o meu trabalho, a minha profissão, podem me tirar tudo, mas nunca conseguirão tirar de mim a escolha que eu tenho de como vou reagir a essa situação. Podem me tirar tudo, menos como eu responderei a essa situação. E essa é a pergunta que eu pedi para você anotar. O que é que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Porque como você reagirá aos infortúnios que a vida traz para a sua vida, só você pode determinar isso. Viktor Franklin, lá na solitária dele, ele fechava os olhos, ele imaginava que ele tinha um sítio, uma fazenda. Aí, então ele ficava lá quietinho, de olhos fechados, ele imaginava que todas as manhãs ele se levantava, pegava a enxada, cavava a terra, plantava sementes, aí ele via as sementes nascendo, ele regava, isso para não ficar louco. Era uma forma dele cultivar a sanidade mental dele. Felizmente, no caso dele, os aliados chegaram a tempo, conseguiram libertá-lo. Depois ele ainda fez muitas publicações, infelizmente a família dele não teve a mesma sorte, mas está aí a resposta. O que eu vou fazer com o que estão fazendo comigo? Porque, vamos ser sinceros, gente, e vamos ser adultos também, a postura mais rápida e mais óbvia do ser humano, não é você não, tá bom? Não estou acusando ninguém, nem apontando o dedo, nem julgando. A coisa mais óbvia do ser humano é se vitimizar, né? Ah, coitado de mim, olha como eu sofro, olha que injustiça, olha como é difícil, olha como... Mas Viktor Frankl, ele poderia entrar nisso também. Ai, tadinho de mim, aqui preso na solitária, ninguém me ama, ninguém me ajuda. Mas ele escolheu, não vou enlouquecer por isso. Como é que eu quero, qual será a resposta mais adequada que eu posso dar frente a essa situação? Porque podem me tirar a liberdade, podem me tirar a minha família, podem me tirar tudo, mas não conseguirão tirar como eu reagirei frente a estas injustiças. Isso ninguém pode tirar de mim. É o livre-arbítrio, né? Então, mas Cris, como é que eu faço? Porque, puxa vida, chegar nesse nível de consciência de um Viktor Franklin não é fácil, concordo com você.
Eu vou passar algumas pistas, na verdade 4 possibilidades de ação, e é óbvio, você é inteligente, existem muitas outras, eu vou tentar me concentrar aqui em 4, até para nortear a nossa conversa e ficar fácil a memorização, mas você pode pensar em muitas outras possibilidades de criar respostas positivas frente às situações de conflito, para que você não perca ou não decaia em seus níveis de felicidade, tá certo? Então, a primeira coisa que você pode fazer a partir de já, eu gostaria que você anotasse no seu caderno: maior atenção ao seu corpo, a sua fisiologia, ao seu corpo. Estou aqui, vivo, presente. Sabe que o corpo e as emoções estão muito juntas, né? É fácil, você vai na rua, num shopping, numa igreja, qualquer lugar, você olhando, você pode olhar a pessoa de longe. Você já sabe se ela está bem ou se ela está mal. Se ela está olhando para cima, se ela está com o corpo mais solto, é uma coisa. Se ela está cabisbaixa, encolhida, você sabe que o estado emocional dela já é outro. Corpo e emoções estão muito ligados. Como é que você fica, por exemplo, quando você está com fome? Eu fico com raiva. Eu percebi que estou mais irritadão assim, né? Mais, como diz outro, soltando faísca, é porque eu estou com fome. Eu percebi isso, meu corpo e as minhas emoções. Ou quando você está apaixonado, né? A circulação sanguínea, o coração começa a bater, igual eu falava há pouco. Então é isso, pessoal. O seu corpo e as suas emoções estão intimamente ligadas. Trate melhor o seu corpo, suas emoções vão acompanhar, porque corpo e emoção tá intimamente ligado. Você vê, por exemplo, que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão muito agitadas, né? Tem que fazer, correr, dar conta, entregar relatório, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Pessoas que levam trabalho para casa, né? Os workaholics, as pessoas que trabalham demais. Você sabe que o problema não é nem tanto o trabalho ou o excesso de trabalho. O problema é a desconexão da mente com o corpo. A pessoa faz, trabalha, e ela já não percebe mais o que está acontecendo, já não tem mais esse carinho, esse respeito, essa percepção corporal, vai atropelando o próprio corpo. Toca o despertador pela manhã, já sai correndo, já levanta assim, toma aquele café preto, já corre para o serviço, tal, etc. As pessoas não estão respeitando mais o corpo. Chega em casa cansado, toma um banho, come qualquer coisa, faz lá um macarrão instantâneo, engole aquilo, cai na cama igual se fosse um saco de batata que você joga e acabou, aí no outro dia acorda de novo naquela correria, uma total desconexão. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim: Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, mas a natureza nunca perdoa. E a natureza humana, a natureza biológica, ela não perdoa. Se você destratar o seu corpo... eu me lembro, esses tempos atrás, né? Eu estava um tempo sem fazer academia, já faz uns dois anos mais ou menos. E eu retomei o ingresso na academia, fui fazer um alongamento com a perna nos primeiros instantes, nos primeiros minutos. Estiquei assim a perna, já tive uma distensão, ficou roxo assim na hora, porque não respeitei, não ouvi o corpo, não percebi, achei que já estava, como diz o outro, a toda a prova, né? Já o corpo teria que me obedecer. Não, não é assim. O corpo não perdoa. Se você não respeitar os limites do seu corpo, se você não tiver atenção, carinho, zelo com o seu corpo, então, se você não estiver bem, volta essa atenção. Pera lá, o que está acontecendo? Respira, volta essa atenção, vê se é o momento realmente de dar esse salto ou não. Você tem que estar atento a tudo isso, pessoal. O corpo não perdoa. Então, a atenção ao corpo é o ponto número 1. O ponto número 2, de coisas que você pode fazer para trabalhar seus níveis de felicidade. O desenvolvimento da sua autoestima.
É uma frase de um santo católico, São Francisco de Sales. Ele diz o seguinte: não tente ser nada além do que você é. E faça isso com perfeição. Não tente ser nada além do que você é. O problema aqui está no ego, quando a pessoa tenta ser aquilo que ela não é. E quando eu estou falando de autoestima, eu acho legal essa diferenciação, você precisa conhecer isso. Há uma diferença entre autoestima, autoimagem e autoconfiança. Muitas pessoas colocam tudo isso no mesmo saco, não é? Às vezes a pessoa pode ter uma boa autoimagem e não ter autoestima. Às vezes ela tem boa autoestima e não tem autoconfiança, ou vice-versa. Vou provar isso para você. Por exemplo, uma pessoa, ela pode se sentir muito atraente, muito sedutora, muito bonita, mas ela não se sente competente para realizar determinado trabalho. Ela não tem confiança naquilo. É uma possibilidade. Eu já atendi um caso de uma moça, já faz muito tempo atrás, nem lembro quantos anos, ela tinha sofrido um grave acidente, desfigurou o rosto, por causa de um grave acidente. Então, olhando no espelho, a autoimagem dela não era boa. Ela sabia que não estava legal, mas tinha uma boa autoestima. Apesar da minha imagem não estar legal, estou do meu lado, eu me apoio, vou ser a minha melhor amiga, a minha melhor companhia. Então, uma coisa independe da outra. A sociedade que nós vivemos valoriza muito a autoimagem, é o que parece ser. E essa autoimagem também você pode chamar de ego. Mas a felicidade não está aí. A felicidade está quando você... É isso aqui, ó, quando você está do seu lado, autoestima. Quanto maior a sua autoestima, maior as suas chances de ser feliz. Quanto maior a sua autoimagem, maior a sua chance de cair numa trapaça e detonar com a sua felicidade. Autoestima implica no fato de você entender, por exemplo, que você é único. Que você é único. Não tem nada no universo parecido com você. Único, 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 único. Apenas você, e isso é mais do que suficiente. Como nossos pais às vezes falavam, né? Ah, você precisa estudar para ser alguém na vida. Não, você não precisa estudar para ser alguém. Você já é alguém. E alguém muito importante. Claro, se você quer estudar, aprimorar os seus estudos, ótimos. Mas a autoestima implica nessa consciência. Espera lá, eu já sou alguém. Você vê que nós tivemos aquela tragédia do incêndio lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, acharam o crânio da Luzia, né? A mulher lá das Américas, tal, que tem não sei quantos milhões de anos, sei lá. O crânio da Luzia era uma coisa muito valiosa, porque era um artefato único. Mas o seu crânio também é um artefato único. Não tem ninguém nesse mundo igual a você. Só daí a gente já tira o seu valor. Nada se compara a você nesse mundo. Agora, nós precisamos nos conscientizar disso, e isso é um tchau que a gente começa a dar para o nosso ego, que tenta viver uma falsa imagem diferente daquilo que eu verdadeiramente sou. Estou me lembrando agora de uma frase de Gautama Buda. Ele dizia o seguinte: tome um elogio como se fosse um insulto. Tome um insulto como se fosse um elogio. Essa frase dele não quer dizer que você não deve buscar aprovação e essas coisas assim. Quer dizer que, para você ser uma pessoa realizada, você não depende mais disso. Se o outro está te elogiando, se o outro está te criticando, o outro é o outro. A cabeça do outro, é a ideia do outro, é o pensamento do outro, é a visão do outro, é a filosofia do outro, é o entendimento do outro. Mas o outro é o outro. O meu valor só depende disso aqui. Olha, o quanto eu e mais ninguém desse mundo sabe das provas que eu passei, das dificuldades que eu superei, das conquistas que eu realizei.
Não dependerei da aprovação do lado de fora, porque se você fizer isso com você, vai ficar muito difícil. E todas as vezes que você perceber que você está tentando passar uma imagem, impressionar alguém lá do lado de fora, você precisa se perguntar, por que eu tenho essa necessidade de criar uma imagem? Eu não estou satisfeito com aquilo que eu já sou. Então, esse amor próprio, a gente também poderia chamar de autoaceitação do ser único que é você, isso é fundamental. Então, recapitulando, primeiro, você tem que fazer essa conexão com o seu próprio corpo, porque o corpo e emoções estão intimamente ligados. Cuide bem do seu corpo, você vai estar cuidando do seu estado emocional. Segundo, desista dessa necessidade de aparentar ser algo e comece a assumir a sua real e verdadeira natureza sem a necessidade de aprovação lá do lado de fora. Terceiro ponto. Gente, esse é difícil. Vou até tomar uma água aqui para falar para você, porque muita gente pode até ficar com raiva de mim agora. Mas o terceiro ponto, que vai colocar você no caminho da felicidade, é você ficar livre das expectativas. Tá com seu caderninho? Anota aí no seu caderninho assim, ó. Não vim para este mundo para corresponder às expectativas de ninguém. Ponto. E ninguém veio a esse mundo para corresponder às minhas expectativas. Ponto. Vou repetir essa, hein? Não vim a esse mundo para corresponder às expectativas de ninguém. Ninguém veio a esse mundo para corresponder às minhas expectativas. Obviamente, estou me referindo, quando trago para você essa frase, à sua vida como um todo. Não estou me referindo a acordos particulares que você realiza com outras pessoas. Sei lá, por exemplo, eu combino com você que eu vou pagar X reais para você me dar tal produto, então, se eu paguei, você tem que me dar o produto, né? Nós temos um acordo ali, é natural que eu espere que eu receba por aquele produto aquilo que foi pago, tudo bem? Mas essa frase, não vim ao mundo para suprir, para preencher, para corresponder às expectativas de ninguém, e ninguém veio para suprir as minhas expectativas, é a sua postura frente ao planeta Terra. Veja só, antes de você vir para o mundo já existia. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que é tão megalomaníaco, é tão egocentrado, que acha que toda a sociedade, todo mundo, toda a civilização existe por causa dela. Não, não. Antes de você nascer, muito antes, o mundo já existia. E quer saber? Um dia você vai partir, vai atravessar a porta, né, para o plano espiritual. O mundo vai continuar existindo, pessoas, civilizações, política, etc. Você está aqui só de passagem. Na tradição tibetana tem essa frase, né? O mundo é uma ponte, perdão, a vida é uma ponte, é só um lugar para atravessar. Nós estamos só atravessando, pessoal. Só atravessando. Mas o sujeito que acha que tudo foi feito para ele é similar àquela criança mimada no supermercado que se joga e se esparrama no chão porque a mãe não compra aquele doce, aquele brinquedo que ela quer, como se todo o universo tivesse que satisfazer os seus caprichos. E não é assim, pessoal. Você percebe o nível do seu ego quando alguém, fulano falou bobagem para mim. Primeiro que bobagem a gente fala o tempo todo, né? Eu falo bobagem, você fala bobagem, todo mundo que está aqui na sala, vez outra, a gente fala bobagem. Mas aí a pessoa, ela diz assim, como ele ousa falar aquilo para mim? Eu não acredito que ele estava se referindo àquela coisa de mim. Ele tem um mim, um ego, um peso muito grande nesse mim. Tome cuidado, que você vai sofrer muito por causa desse mim. Quer dizer, ele pode falar de todo mundo, né? Pode falar da vizinha, pode falar do João, do José, da Maria, mas de você não. É como se você
fosse aquele ser especial, lindo, maravilhoso, ninguém pode falar de você. E na verdade, pessoal, olha, eu estou aqui falando isso, estou me lembrando de uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e ele dizia uma coisa que se aplica aqui. Ele dizia o seguinte: os homens criam seus valores, acreditam neles, e depois não conseguem viver sem eles. Simples assim. Você cria a ideia de que as pessoas têm que ser assim, o mundo tem que ser assim, as pessoas precisam agir assim, as pessoas precisam falar assim, elas têm que ter essa atitude, elas têm que ter esse comportamento. Quando elas não têm, você sofre. Não. Viva e deixa viver, seja livre e liberte as outras pessoas. Ninguém veio nesse mundo para corresponder às minhas expectativas. Mas você também é livre, você não veio para esse mundo para suprir, para corresponder às expectativas de ninguém. Faça esse voto de... Porque se você fizer esse voto de libertação de fato com você, e você falar essa frase de verdade aqui do seu íntimo, você vai até... Puxa vida, é mesmo, né? Essa necessidade absurda de viver com essa... É uma cobrança, é cansativo e cai seus níveis de felicidade. E o quarto e última postura que eu sugiro que você tenha, porque nada disso aqui é imposto, não é, pessoal? São apenas sugestões, são apenas... é igual você... encontra um sujeito no caminho, a que direção que fica o Mercadão? Ah, você pega a direita e vira a segunda à esquerda. Só estou mostrando, mas se você quiser ir para outro caminho, vai, não tem problema. Só estou apontando uma direção, porque nós somos livres. Então, a quarta direção que eu dou para a construção da felicidade, que também é muito difícil, quem sabe algumas de vocês consigam isso hoje, é você se livrar da necessidade de sempre estar certo, ou se livrar da necessidade de sempre ter razão, porque isso também é muito cansativo. Você perde muita energia quando você sempre precisa estar certo, sempre precisa provar o seu ponto de vista, sempre precisa convencer a outra pessoa de que o que você está falando é o certo. Não falávamos agora há pouco que você é único? As outras pessoas também, cada pessoa é única, cada pessoa nesse mundo tem o seu jeito de ver as coisas, cada pessoa nesse mundo tem a sua forma de encarar as coisas, cada pessoa nesse mundo tem a sua própria história, que levou ela a chegar a determinadas conclusões, que levou ela a tomar determinadas posições. Mas na nossa cabeça louca, a gente acredita piamente que todo mundo tem que pensar igual eu penso, todo mundo tem que fazer igual eu faço, todo mundo tem que achar aquilo que eu acho. Isso é perda de energia e te faz infeliz. Nunca vai ser assim. Tem um filme belíssimo, 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 acho que todos deveriam assistir cedo ou tarde, é um filme antigo, um filme de mais de 30 anos, talvez, que se chama A Missão. Alguém aqui já assistiu? Não sei. A Missão. É um filme da história dos jesuítas quando vieram no descobrimento do Brasil. Aí os padres descem do barco, tem aqueles vários índios, né? E os padres, com a água benta na mão, batizando os índios. Então eles falavam assim, Francisco, Maria, Maria, Francisco, Francisco, Maria, Maria, Francisco. É tudo igual. Pessoal, hoje isso não funciona mais. Você tentar catequizar, doutrinar, dizer como as pessoas têm que ser, e a força ainda por cima, não. Você vai sofrer muito. É claro, eu entendo a necessidade disso, de você querer que as pessoas pensem como você pensa, e que as pessoas concordem com aquilo que você concorda, porque quando isso acontece, você sente uma espécie de conforto, você se sente valorizado, né?
É a mesma coisa, eu estou aqui dando uma palestra, o pessoal concorda, legal, Cris, beleza, maravilhoso. Aí outro começa a falar, ai, que palhaçada é essa? Nunca vi um palestrante tão ruim na minha vida. Pô, vai gerar um desconforto. Então nós buscamos aquelas pessoas que concordam, que nos valorizam, e não queremos perder isso. O erro, o engano está em achar que isso é um gerador de felicidade. Não é. Isso não é um gerador de felicidade. Fazer com que as pessoas concordem comigo não te fará mais feliz. É um engano, ou é uma ilusão do ego. Se liberta disso. Fica livre disso. Cada um é cada um. O outro pensou diferente, é a cabeça do outro, é a ilusão do outro, é a doença do outro, é o jeito do outro, é a formação do outro, é a história do outro, o outro é o outro. E o que pensa ao meu respeito, que é o ponto anterior, quando você para de se livrar das expectativas, da necessidade de viver de acordo com as expectativas alheias, a mesma coisa. Às vezes você está muito, muito preocupado, o que os outros vão pensar, o que os outros com Z, tá bom, pessoal? Z-O-T-O, o que os outros vai pensar, o que os outros vai falar, o que os outros vai achar, o que os outros vai te julgar, mas cada um é cada um. Quero convidar você para isso, gente, para ficar mais leve, mais à vontade, mais de bem com você mesmo, com a sua própria vida. Somente assim há uma chance de você alcançar esse estado de felicidade. Vamos recapitular. Então você pode, está sendo convidado, é uma sugestão. Presta mais atenção no seu corpo. Trata do seu corpo com mais respeito. Igualmente da sua autoestima. Não se preocupa tanto com o que parece ser, mas esteja do seu lado. Seja a sua melhor companhia, a sua melhor amizade. Uma pessoa, eu estou comigo para tudo. Deu certo, eu estou errado, deu errado, estou do meu lado. Se eu caí por conta própria. Eu me levanto, mas eu continuo do meu lado. 3, eu vou me livrar das expectativas, de criar expectativas para mim e para os outros. E 4, eu vou parar com essa necessidade absurda, com esse delírio, com essa ilusão da mente de ter que estar sempre certo, de ter que ter sempre razão. Porque tudo isso é peso que eu posso me livrar. E se eu posso viver com menos peso, meu amigo, minha amiga, as coisas vão fluir de uma forma muito melhor. Eu vou concluir, e já estou concluindo, tá, gente? Porque eu falei para a Rosângela, eu não sou de falar muito, tá bom, gente? Eu não gosto de ficar aqui falando, aí começa a dar sono, é bom, passo o recado e aí você é inteligente, você vai saber o que fazer com esse recado. Mas eu quero finalizar com uma frase do nosso herói, o Viktor Frankl. Eu separei essa frase, eu vou ler para vocês. Que linda essa frase. Ele diz assim, Viktor Frankl, da história que eu contei, lá do campo de concentração. Eu até me emociono quando leio essa frase. Ele diz assim, não sou fruto do passado, sou fruto de uma mudança assumida e vivida com intensidade. Não sou fruto do passado, sou fruto de uma mudança assumida e vivida com intensidade. É isso que eu desejo para você, para o seu coração. Seja a mudança que você quer ver daqui para frente na sua vida, tá bom, pessoal? E eu estou à disposição naquilo que você precisar, tá? Eu não fiz questão de não fazer a minha biografia, quem sou, o que eu estudei, por onde eu passei, se eu sou PhD, FGH e J em alguma coisa, porque isso tudo é menos importante. Tudo isso é imagem, tá? Quem gostou, vai atrás depois, vai querer saber quem que é esse Cris Armeida, quem é esse cara, e quem não gostou, então não gostou e fica por isso mesmo, tá tudo certo, tá? Se você quiser conhecer o meu trabalho, eu vou deixar aqui o meu site, tá bom, pessoal? Ô, Rosângela, eu não sei se pode fazer isso ou não, mas eu vou colocar aqui, olha, crisalmeida.com, tá? Tá o meu site digitado aqui no chat. E eu também tenho uma escola, tá bom, pessoal? Quem quiser conhecer a minha escola, é uma escola de evolução pessoal, Unidharma.
Então, unidarma.com. Meu site é crisalmeida.com. Cris se escreve com a letra H e 2 L's. Você também pode procurar no Google, né? Cris Almeida, e o meu site unidarma.com. Tá certo? Pessoal, então, ó, do coração, a minha gratidão. Eu abro aí o sinal agora, não sei se